Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo é o campeão de tudo, o super campeão do Brasil, no brilho do goleiro Rafael, na estrela de Thiago Carpini e de muitas coisas que a gente precisa falar nesse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu falo que você tem que se inscrever no canal, eu já fiz a minha live assim que a partida terminou, mas só agora eu consegui publicar o vídeo da análise do jogo, tudo que eu achei da partida, porque eu sempre faço isso aqui no canal, né? Vocês gostam disso, eu também gosto de fazer, então sejam todos muito bem-vindos. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, tem conteúdos diários aqui sobre vários assuntos, várias equipes, e eu conto muito com você, beleza? Vamos falar desse título maravilhoso do São Paulo. Pode parecer simbólico, pode parecer, sei lá, daqui a pouco inexpressivo para muita gente. Não é, gente. É uma arrancada de temporada que marca muitos trabalhos, muitas temporadas que estão começando apenas, mas você já tem um grande desafio pela frente. É um grande teste. Estamos falando de um clássico. Palmeiras e São Paulo, um choque-rei. O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. É um título representativo, sim, e que nos últimos anos tem movimentado o futebol brasileiro já na arrancada da temporada. Bom, e aí esse título colocou frente a frente dois rivais e que têm se enfrentado muito nos últimos anos, com um retrospecto altamente positivo para o São Paulo. O São Paulo, inclusive, postou, né, na sua rede social que a diferença entre os mata-matas e classificações dos dois é realmente absurda, né? São 17 avanços ou, digamos, vitórias, né, nesses mata-matas do São Paulo contra 5 do Palmeiras. Recentemente, o Palmeiras do Abel Ferreira venceu um campeonato paulista, inclusive sobre o São Paulo, mas tem um paulista do São Paulo sobre o Palmeiras, ainda sob o comando do Hernan Crespo. Tem no ano passado a Copa do Brasil, que o São Paulo, na caminhada do título, acabou deixando o Palmeiras pelo caminho. Tem outras tantas vitórias do São Paulo sobre o Palmeiras e agora na Supercopa do Brasil. Realmente, o São Paulo tem levado a melhor. Tem sido uma pedra no sapato desse Palmeiras que, para muitos, era o favorito e que vem ganhando muitos títulos nos últimos anos, especialmente com a chegada do Abel Ferreira. O São Paulo mostrou mais uma vez que incomoda o Palmeiras, que consegue, digamos, se sobressair sobre o Palmeiras, mas é claro que o jogo nos 90 minutos não foi tão fácil assim. Tanto que o goleiro Rafael é destacado como craque do jogo, herói da partida, não apenas pelos 2 pênaltis pegados, e esse apenas bem entre aspas, né? Porque o cara pegar 2 pênaltis, né? A gente coloca na conta do Murilo e do Piquerez, que perderam as penalidades, mas foram 2 defesas. Eles não chutaram para fora ou na trave, eles tentaram colocar e o Rafael pegou. A do Piquerez, então, é impressionante, porque ele pega um chute cruzado do ótimo lateral uruguaio e com a palma da mão esquerda ele vai lá e salva e dá o título para o São Paulo. A do Rafael Veiga, que é talvez um dos melhores batedores de pênaltis do futebol brasileiro, ele está nela também. Ele chuta colocado, né, no canto direito, ele vai lá e busca, a bola bate na mão dele e entra. Então o Rafael não apenas pelos pênaltis, mas durante o jogo ele pegou uma bola com 2 minutos do Rony, que foi impressionante. Ele pegou uma bola do Mike, que também avançou pelo lado direito, que fez um grande jogo, o Mike, em que ele meio que chuta e cruza, né, ao mesmo tempo, ele vai lá e intercepta. Ele foi um cara muito seguro o jogo inteiro. O Everton também fez as suas defesas. São 2 grandes goleiros. Eu vejo a torcida do Palmeiras especialmente pegar no pé, porque o Palmeiras tem um retrospecto negativo. Isso é verdade, né? Dos últimos 10 confrontos nas disputas de pênaltis, o Palmeiras foi eliminado em 8. Realmente é um número considerável. Ano passado, inclusive, acabou caindo para o Boca Juniors dessa maneira também na Libertadores. O Palmeiras tem dificuldades, né, no Mundial de Clubes, tem dificuldades quando envolve a decisão por pênaltis. Mas assim, não dá para ganhar tudo sempre também, né? Apesar disso, o Palmeiras tem acumulado conquistas. O Abel Ferreira teria conquistado o seu 10º título com o Palmeiras desde que ele chegou em 2020, e não faz muito tempo assim, mas já vai para o 4º ano, né? E mesmo assim, o cara já ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro 2 vezes, Paulista, Recopa, Supercopa. É impressionante. Então, assim, são muitas conquistas, mas assim, tá? Vamos colocar lá essa ressalvinha aí
da questão das penalidades. Para muitos faltou ou faltaram reforços, eu não acho que tenha sido esse o problema. O Palmeiras conseguiu, é um time muito cascudo, né, jogar e se superar apesar da falta no setor ofensivo. Tanto que está contratando o Lázaro, aí, ex-Flamengo, que está no Almeria da Espanha. Está contratando o Rômulo, do Novo Horizontino, meio-campista, para ser reserva do Veiga. Precisava reforçar? Precisava, né? O Dudu não volta ainda no primeiro semestre, talvez maio, junho, por ali. O Endrick está na seleção, o Bruno Rodrigues machucou. Hoje a dupla de ataque foi o Flaco Lopes e o Rony, e eu entendi que fosse assim. O Flaco começa o ano muito bem, o Rony é um titular e o Rony fez um bom jogo, tá? O Rony brigou, o Rony criou oportunidades, criou jogadas ofensivas para o Palmeiras, estava muito mais ligado no que nos jogos do Campeonato Paulista, em que a gente, sei lá, não percebia o Rony no seu mais alto nível técnico. Nesse jogo ele foi muito incomodativo para os defensores do São Paulo. Mas também é preciso dizer que a defesa do São Paulo se portou muito bem. Não só pelo goleiro Rafael, mas o Arboleda vencendo quase todos os duelos. O Diego Costa fez um bom jogo, apesar de ter tomado um chapéu do Gabriel Menino dentro da área no segundo tempo. E aí o Arboleda chegou rachando, né, rasgando tudo que via pela frente. Mas o Diego Costa também fez um bom jogo. Aí você tem as laterais. O São Paulo, ele superou muita coisa para vencer esse título, dá para perceber. Embora a janela do São Paulo tivesse sido melhor, na minha opinião, né, quando você contrata Luiz Gustavo, Ferreirinha, Bobadilha, recupera um Galopo, um Nicão, que virou titular, inclusive, nesse jogo, porque o São Paulo, antes da bola rolar, perde o seu principal jogador, o Lucas Moura, que não conseguiu se recuperar a tempo, e aí o Carpini tem que se ver, poxa, vou botar quem? Vou botar o Michel Araújo, que foi importante na campanha do ano passado, vou botar o Galopo, que é um 12º jogador, que está entrando bem de novo, começando bem a temporada, ou boto o Nicão, que é um cara que o São Paulo está recuperando aos poucos. Ele optou pelo Nicão, e explicou depois na entrevista, né? Porque o lado direito do Palmeiras, com Marcos Rocha e Mike, é um lado muito forte. Então ele tentou ali pelo lado esquerdo, onde ele já tem o Wellington, ter um jogador por ali como é o Nicão. Só que o Nicão, ele é um jogador de força, mas ele não é um jogador de muita mobilidade. E ainda assim, acho que no setor ofensivo, ele construiu alguma coisa. Ele tem uma finalização até meio mascada, mas que dá um trabalho para o Everton, porque ela vem embaixo, né, com desvio, e ele dá um tapa nela, ela sobe, assim, é uma boa defesa. Depois ele dá uma bola maravilhosa para o Luciano, e o Luciano está entrando pelo lado direito, e aí faltou a perna direita, né? Quando ele tenta dominar com a esquerda, ele meio que pisa na bola, atrasa a bola, e a defesa do Palmeiras afasta. Mas foi uma tabelinha, né, que o Nicão, quando ele recebe, ele já toca de volta para o Luciano está entrando sozinho, e aí ele meio que retarda a jogada, mas ali o São Paulo já poderia ter uma grande chance. O Nicão começou o jogo, mas acabou saindo no segundo tempo. E aí ele sai para a entrada do Michel Araújo, que faz justamente esse papel ali pelo lado esquerdo. Depois, ele é obrigado a tirar o Rafinha do jogo. O Rafinha sai chorando, machucado. O Rafinha ficou um tempo aí parado, voltou recentemente, né, no Majestoso. Obviamente ele é o titular. O Igor Vinícius, que começou a temporada, já machucou de novo também. E aí vem o garoto Moreira, de 19 anos, que entra com uma personalidade, toma conta da posição, faz ótimas triangulações ofensivas e ainda salva a bola do jogo. Porque, como eu disse, o Mike, que fez um partidaço numa segunda linha, bem espetado inclusive, né, quase como um ponta, ele fez algumas boas jogadas pelo lado direito. Uma delas, ele toma a frente na jogada, chuta cruzada, ela passa pelo Rafael, mas lá está o pé do Moreira para salvar em cima da linha o que seria o gol do Palmeiras. Qualquer um, gente, qualquer um dos dois, Palmeiras e São Paulo, poderia ter saído vencedor nesse jogo. Qualquer um. Eu preciso dizer isso. A gente vai valorizar o título do vencedor e o São Paulo por méritos nas cobranças de pênaltis especialmente, mas também pelo bom jogo que fez, né? Mas qualquer um, o futebol permite isso. E foi um jogo entre iguais, entre times que estão em estágios muito positivos, de trabalhos longevos, apesar da troca do comando técnico do São Paulo, que foi algo, digamos assim, imponderável, né? Não tinha muito o que fazer, um chamamento da seleção brasileira para o Dorival Júnior, e o São Paulo, na minha opinião, acertou muito quando vai até Caxias do Sul e busca Thiago Carpini do Juventude. O Carpini, ele tem hoje o seu primeiro título conquistado, e vejam só, uma Supercopa do Brasil diante do Palmeiras de Abel Ferreira. Mas ele já tem alguns troféus simbólicos na sua carreira. Chegar numa final de Campeonato Paulista com Água Santa, vencer o primeiro jogo do Palmeiras de Abel, dá para a gente colocar nessa prateleira aí. Tirar o Juventude, que não tem uma expressão muito grande, inclusive com outras equipes que disputavam a Série B, da zona do rebaixamento e levar até o acesso num vice-campeonato, dá para a gente falar que é uma conquista.
e agora chegar ao São Paulo Futebol Clube, mesmo aos 39 anos, também dá para colocar como uma conquista e quebrar um tabu que nenhum outro técnico havia conseguido na Neoquímica Arena, vencendo o Corinthians em Itaquera, também está na prateleira de troféus simbólicos que o Carpini tem na sua curta carreira. Pois agora ele tem um concreto, que é a Supercopa do Brasil. Um título que o São Paulo ainda não tinha e que torna o São Paulo o único campeão de todos os títulos disponíveis pela CBF e pela Conmebol. A questão é, o Inter se tornou um campeão de tudo em 2008, quando vence a Sul-Americana. Mas ali não existia a Supercopa. Quando a CBF cria a Supercopa, fica um título possível para que você complete o gabarito dos títulos disponíveis. O Flamengo nos últimos anos completou, o Atlético Mineiro. Porém, o Flamengo não tem a Sul-Americana, o Atlético Mineiro não tem o Mundial, o São Paulo tem todos esses. E é difícil para algumas equipes que estão disputando constantemente a Libertadores, porque a Sul-Americana, para você estar nela, você tem que estar fora da Libertadores. Ninguém quer muito esse título da Sul-Americana, mas enfim, é um título disponível que o São Paulo também tem lá em 2012, quando, vejam só, o Lucas Moura foi protagonista do título antes de ser vendido para o PSG. O São Paulo agora é o legítimo campeão de tudo, tem todos os títulos disponíveis. Foi uma conquista muito madura do São Paulo, de uma equipe que está pronta, de uma equipe que sabe agora como se vence um título. E o São Paulo passou um jejum de conquistas muito grande, machucando o seu torcedor, batendo na trave algumas vezes, mas foi se forjando, né? E depois dessa última semana, com o tabu quebrado em Itaquera, mais uma Supercopa sobre o Palmeiras, depois de ter vindo de um título inédito da Copa do Brasil, dá para a gente entender que esse São Paulo vai incomodar na temporada. Também por conta do planejamento que foi feito. Você tem um Carpini chegando e deixando o curso transcorrer naturalmente com as escolhas do Dorival Júnior para não mexer muito, e é muito natural que o técnico que chegue seja tomado por uma vaidade para querer mudar e transformar aquilo que está dando certo, para que ele tenha as suas digitais. O Bruno Lage fez isso no Botafogo e só se deu mal. O Sampaoli fez isso no Flamengo e só se deu mal, o Vitor Pereira da mesma forma. Não é assim que você constrói um elenco vitorioso. O Carpini foi muito inteligente e humilde o suficiente para manter o escopo daquilo que estava apresentado. E aos pouquinhos foi dando competitividade, que é uma marca das suas equipes, foi colocando o Luciano no time, foi mantendo o modelo de um 4-2-4 praticamente, dando liberdade para o Lucas. Mas ele não tinha, por exemplo, o Caio Paulista, Beraldo, jogadores que foram titulares com o Dorival Júnior. E ele também teve que montar a sua equipe, o seu jeito de jogar. Por isso que não dá para a gente dizer que o mérito é todo do Dorival, como o próprio Carpini reconhece, eu entendo que ele faça isso, mas a gente aqui tem que analisar que ele tem muitos méritos nessa conquista também. E está pronto para construir uma história linda com o São Paulo Futebol Clube, que tem tudo para conquistar mais títulos na temporada. Não vejo crise pelo lado do Palmeiras. O Palmeiras está contratando, está se reforçando, tem um crédito enorme com o torcedor, com o trabalho que está sendo realizado com o Abel. Não sei nem se dá uma arranhadinha. Acho natural, perdeu na bola, nos pênaltis, algo extremamente simples de se analisar. E, como eu disse, qualquer um dos dois poderia ter saído vencedor. O Palmeiras também poderia ter batido o São Paulo, não fossem as defesas do Rafael. E o Everton também acabou fazendo as suas, porque o São Paulo também esteve no jogo. O São Paulo também construiu. E no segundo tempo, ainda conseguiu criar algumas coisas e o jogo ficou muito aberto quando o Palmeiras teve chances e o São Paulo também. Foi para o 0-0, foi para as penalidades, Murilo e Piquerez desperdiçaram e os batedores do São Paulo foram muito bem também, né? O Caleri bateu bem, o Pablo Maia bateu muito bem, frieza absurdo, o Michel Araújo, o Galopo, 4-2 e o São Paulo super campeão do Brasil. Vocês gostaram do jogo? Eu gostei. Tem muita gente que torceu o nariz, dizendo, poxa, que jogo feio. Pelo amor de Deus, eu achei um jogo divertido, um jogo movimentado. Só acho que o árbitro distribuiu mais cartões do que deveria. Foi um critério que ele utilizou e o Abel reclamou e tomou um cartão por isso. Mas, afora isso, nenhum lance capital, polêmico, prejuízo. Foi um jogo bem jogado entre duas ótimas equipes. Pelo menos é o que eu penso. Comentem aqui o que vocês acharam do Carpini, do São Paulo campeão, do Palmeiras agora vice, perdendo nos pênaltis mais uma vez. Inscreva-se no canal, hein? Eu conto com a sua inscrição. Deixa o like no vídeo também. Eu volto na próxima. Tchau!